Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Eu gostaria de começar a mensagem nessa manhã lendo para os irmãos um texto em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 23. É apenas uma palavra de conforto, um encorajamento para você que está na sua casa, para você que está distante, que está passando talvez por esses momentos difíceis de incertezas. O profeta Jeremias não estava em quarentena, ele estava em exílio, que durou não 40 dias, ou 6 semanas, ou 12 semanas, mas sim 70 anos. E ele diz o seguinte, no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Palavra bem apropriada para os dias de hoje, né? Ele segue, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Essa é a palavra do nosso Deus para nos confortar, para nos dar esperança nessa manhã. Eu gostaria então agora que os irmãos abrissem sua Bíblia na primeira epístola de João. Nós vamos continuar a nossa série de estudos, nós estamos na 12ª meditação, e hoje, na verdade, é uma continuação para quem teve a oportunidade de ver a primeira parte, que tempos são esses, é o título da primeira parte, vai poder continuar agora vendo esse texto na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18 até 23. Para quem perdeu a primeira parte, basta entrar no aplicativo da Ação Bíblica, que você pode ver aqui na tela, e você busca as mensagens do 2020 e você vai poder encontrar lá o mesmo título, Que Tempos São Estes, parte 1. E aí você pode conectar isso dentro do contexto dessa mensagem. É interessante ver, nós vimos isso na última vez, que o apóstolo João começou no versículo 18, dando um posicionamento aos seus leitores, dando um contexto do momento, um contexto escatológico do que eles estavam vivendo ali no final do primeiro século como igreja primitiva. E nós tivemos a oportunidade de entender isso dentro das dispensações, nós pudemos ver o período que nós estamos, que também coincide com o mesmo que estavam os irmãos ali na igreja primitiva, essa dispensação da graça, esse momento, e pudemos entender o que ele diz no início do versículo 18 como sendo a última hora. Mas para entender tudo isso, a gente viu também com mais precisão, para entender, mesmo que a gente não saiba, quando será o fim dos tempos, exatamente, quando será a volta do Senhor Jesus, nem o dia, nem a hora, nos diz lá em Marcos, nós não sabemos, mas nós podemos estudar, entender, ver as circunstâncias, entender o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo no nosso dia a dia. Nós vimos escolas escatológicas, o amilenarismo, o pré-milenarismo, o pós-milenarismo, e nós entramos mais em detalhes dentro da escola pré-milenarista. Óbvio que a gente não quer fazer disso um cavalo de batalha entre cristãos genuínos que estão esperando, convictos, a volta do Senhor Jesus, mas os argumentos que nós vimos na última vez nos colocam bem posicionados dentro dessa escola pré-milenarista. Entretanto, mesmo dentro da escola pré-milenarista, a gente vê ainda variantes, algumas variações. Alguns dizem que o arrebatamento da igreja vai ser antes da tribulação, outros dizem que podem ser no meio da tribulação. Eu, pessoalmente, me inclino mais por uma visão clássica do pré-milenarismo, aquele que mostra o arrebatamento no início da tribulação. Mas eu respeito também argumentos interessantes de teólogos renomados que defendem que podem ser no meio. Então nós vimos essa figura, nós vimos a posição quanto o arrebatamento aqui no meio da tribulação, ou então também com ele no início da tribulação. O importante, irmãos, é a gente perceber que um personagem-chave, quando a gente estuda todo esse contexto da última hora, dos fins dos tempos, esse contexto escatológico, é o anticristo. E em diversos acontecimentos esperados para o fim dos tempos, nós encontramos
a ligação com esse personagem, o anticristo, que na Bíblia é chamado de homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. A gente vê isso, o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses. Então a gente consegue ver esse contexto e a gente consegue entender a mentalidade, as características. Esse é o objetivo para nossa meditação de hoje. É importante porque, se já era importante há 2000 anos atrás, quando o apóstolo João escreveu aos seus leitores, imagine hoje, 2000 anos mais tarde, dentro da última hora. Nós estamos mais avançados dentro da última hora. Então, com certeza, é importante para nós entendermos esse espírito, essas características do anticristo. E aí você pode estar perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso? Qual o impacto para a minha segunda-feira? Qual o impacto para a sua eternidade? É importante a gente conhecer isso, e é com esse objetivo que eu até coloquei um subtítulo. Além de que tempos são esses, a segunda parte, tempos de anticristos. É o tempo que nós vivemos. E eu com isso. Qual o impacto para você? Então, que a gente possa meditar nessas palavras que nós vamos ler na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, da segunda parte do versículo, até o versículo 23. Como diz lá em Mateus 25, que nós possamos estar vigilantes, aprendendo o que a palavra de Deus nos diz sobre os fins dos tempos, mas também sobre o anticristo. Vamos ler? Diz assim no versículo 18, a partir da segunda frase: como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Vamos orar ainda? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por essa palavra, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos conectados, literalmente, uns aos outros, pela Tua palavra e podermos meditar e aprender de Ti, Senhor. Nós entendemos, Senhor, as dificuldades dos nossos dias, os momentos difíceis que passamos como país, como nação, como mundo, mas nós te agradecemos pela possibilidade de agora mergulharmos no texto e aprendermos aquilo que Tu tens para a nossa vida, Senhor. Que isso tenha impacto para aquele que já te conhece, que isso tenha uma diferença, que isso possa fazer uma diferença durante a semana, e também para aquele que ainda não te conhece, Senhor, que ele possa ouvir essa palavra e ser usada essa palavra por Ti para que toque o coração. É isso que nós suplicamos nesse dia. Fica conosco em Teu santo nome. Amém. Essa palavra vem de um contexto que é interessante, porque no final do primeiro século, nós temos que entender que a igreja primitiva, e principalmente a região ali da Galácia, onde João está escrevendo, ela foi, de um certo lado, apesar de toda a perseguição, ela foi perseguição do Império Romano, dos judeus e tudo mais, ela teve o privilégio de se beneficiar fortemente do ministério do apóstolo Paulo e mais tarde do ministério do apóstolo João. E por isso que João, ele começa dizendo, com conhecimento de causa, ele diz abertamente: como ouvistes? Como ouvistes que vem o anticristo? Referindo-se a um ensino doutrinário que eles já haviam recebido durante anos, os ensinos escatológicos pelo apóstolo Paulo e todos os outros que eles foram comentando sobre, inclusive, o anticristo.
A primeira fonte de informação que a igreja primitiva tinha, inspirada por Deus, eram os profetas no Velho Testamento. Mais especificamente, o profeta Daniel, que deixou textos preciosos da característica de como seria esse anticristo. Então, tudo isso que João está dizendo não é algo estranho, não deveria ser uma novidade para a igreja, para aqueles cristãos que eram apegados à palavra de Deus. Observem alguns textos do livro de Daniel, quão interessante os detalhes, as coisas específicas a respeito do anticristo. Esse que deveria falar com insolência contra Deus, diz lá em Daniel. Observem a precisão dos detalhes desse grande líder mundial que vai surgir, e mais especificamente no que Daniel, os estudiosos chamam da 70ª semana descrita por Daniel. Surgirá um grande líder, ele profirá, veja lá as características desse anticristo, profirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e as leis e a lei. Interessante isso, não é? E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo isso dentro, então, daquela tribulação que a gente viu no nosso diagrama. Mais à frente ele vai adiante e diz: grande é o poder, mas não por sua... Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos. Fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas. É interessante ver que ele vai se levantar contra o Senhor Jesus. Então isso dá base, elemento para nós entendermos que ele é o anti-Jesus, o anticristo. Lemos também que ele fará, mais adiante no livro de Daniel 9, 27, diz que ele fará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Interessante notar que esse anticristo, ele vai ter um carisma muito grande. Ele vai fazer coisas extraordinárias na economia, coisas com muito poder, vai ter uma demonstração de poder e vai ser aceito por muitos, um governo mundial. Mas, como nós lemos, ele não vai fazer isso com a sua própria força. Isso demonstra que é uma força sobrenatural do inimigo agindo para que isso aconteça. Ele vai fazer essa aliança entre os judeus e os outros povos. Coisa que pode parecer impossível nos nossos dias se você acompanha os jornais diariamente. Mas ele vai fazer essa grande aliança e vai propagar uma mensagem de paz e segurança, como Paulo diz, 1 Tessalonicenses 5:3, ao mundo, até o momento em que ele se revele, no meio da tribulação, a sua verdadeira identidade. E aí ele vai abominar o lugar de sacrifício do povo judeu. Ele vai, como está profetizado, ele vai abominar e fazer disso uma grande blasfêmia contra Deus. A palavra de Deus nos diz, e o próprio Senhor Jesus disse, lá em Mateus 24, quão, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, dentro do templo judeu, onde então ele vai ali fazer uma blasfêmia contra Deus. E o próprio Evangelho também em Lucas diz que isso vai acontecer quando virdes que Jerusalém, sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Alguém aqui pode dizer assim, mas o templo judeu foi destruído há anos,
E não tem outro templo hoje em dia, então isso não vai acontecer amanhã ou depois. Os relatos indicam que desde o acontecimento, indicam que desde o estabelecimento do Estado de Israel nos anos 40, os judeus já vêm trabalhando e preparando, e já vêm até cortando as pedras, as fundações, os cálculos sendo feitos para que um terceiro templo, um templo de Salomão, o terceiro, pudesse ser refeito rapidamente em Jerusalém. Então, o cenário está se armando para que o anticristo apareça. No Novo Testamento, é interessante que nós também vemos características do anticristo sendo ensinadas. O apóstolo Paulo, quando ele passou por Tessalônica, junto com Silas, lá no livro de Atos, diz assim, que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando as Escrituras. Eu imagino que ele deve ter demonstrado e falado, visto a curiosidade que os tessalonicenses tinham por assuntos escatológicos, ele com certeza expôs o texto de Daniel e os profetas que falam a respeito dos fins dos tempos e do ponto de vista escatológico. Obviamente, inspirado também pelo Espírito Santo, os tessalonicenses mostravam muito interesse em saber, e aí o apóstolo Paulo escreve, dando detalhes ricos sobre os pontos escatológicos, a volta de Jesus, a situação dos cristãos que já haviam morrido, o encontro com Jesus, a apostasia da igreja e tudo mais. Assim, quando nós vemos o apóstolo João dizendo assim, como ouviste, a gente tem que entender que haviam passado mais de 30 anos, talvez 20, 30 anos depois do apóstolo Paulo. Ou seja, para a igreja primitiva não deveria ser uma novidade aprender assuntos sobre o anticristo, sobre o fim dos tempos. Porém, infelizmente, nós já vimos isso no estudo, na sequência, no estudo sistemático da primeira epístola de João. Havia surgido uma nova geração na igreja primitiva, no final do primeiro século. Uma geração que havia, talvez com uma certa alergia, rejeitado um pouco a doutrina dos apóstolos e tinha dado valor ao conhecimento. Eles são conhecidos como os gnósticos, esses pseudos cristãos que valorizavam muito a experiência, o sentimento, o conhecimento esotérico, em detrimento da sã doutrina dos apóstolos. E eu fico pensando quantas semelhanças com os nossos dias, os meios que se são ditos evangélicos no nosso dias. E por isso que João fala como ouviste, e ele se refere a textos que foram dados em cartas pelo apóstolo Paulo. Vejamos um exemplo. Se você quer abrir a sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 a 7, que diz detalhes específicos sobre o anticristo e a volta do Senhor Jesus. Diz assim: irmãos, nos que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo. Até aqui. Aqui o apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses que antes da revelação do anticristo, a igreja vai passar por uma apostasia.
O que é essa palavra? Significa abandono, rebelião, revolta contra a doutrina, contra a palavra de Deus, contra tudo aquilo que os ensinamentos de Deus. É uma mentalidade da sociedade, do mundo, que vai ser, inclusive da própria igreja, que vai ser hostil às coisas de Deus. Nós vimos na última vez o que Paulo disse a Timóteo, que haverá nos últimos dias tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos e tudo mais, tendo forma de piedade, homens perversos e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Foi isso que ele disse a Timóteo, referência aos últimos dias. Nesse contexto, nesse espírito, que será revelado esse homem da iniquidade, aqui no versículo 3 de 2 Tessalonicenses, onde ele diz, capítulo 2, versículo 3, onde ele diz, esse homem da iniquidade, que não segue a lei, a palavra de Deus, ele está fora, é um ímpio, ele foge ao conceito de Deus, e por isso que ele desafia, e como diz Daniel, com insolência as coisas de Deus. Ele blasfema contra o povo judeu, filho da perdição, que se opõe, diz o texto também, ele faz oposição, ele é adversário, ele se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Nós lemos isso no versículo 4. É interessante que ele será adversário direto, como nós vimos lá do príncipe dos príncipes, do Messias, culminando aqui no ápice, ao ponto de assentar-se no trono, no santuário de Deus, nos diz no versículo 4, na segunda parte, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que Jesus chamou, lá em Mateus 24, do abominável da desolação, ele ocupa o lugar de Deus no templo, como se fosse uma afronta impensável para um judeu que é temente a Deus. Paulo ressalta no versículo 6 e 7, e agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Alguns pensam que seria a pregação do Evangelho que está retendo ou detendo o aparecimento do Anticristo. Outros pensam, de acordo com Judas 9, que seria o anjo Miguel que está lá segurando para que o Anticristo não apareça. Mas um estudo mais profundo da palavra de Deus, a gente percebe que o que está realmente detendo, segurando ou impedindo o aparecimento de Deus, do Anticristo é Deus, que na sua onisciência espera o momento perfeito, adequado, que ele já conhece de antemão. Nós não sabemos, mas ele sabe o momento certo em que ele aparecerá. E é importante isso porque, como diz aqui, ocasião própria, é o termo de kairos, é um tempo preciso, é um momento oportuno, é diferente de cronos, quando é só o tempo que corre, Aqui a palavra diz que Deus não está atrasado, ele não vai, é o momento que ele escolheu. E nós sabemos o que o apóstolo Pedro diz lá, que ele também é longânimo, para conosco, para que, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus é misericordioso, está dando ainda um tempo para que as pessoas cheguem diante dele e o aceitem. Que Deus usa para deter o anticristo, ele usa a obra neutralizadora do Espírito Santo, que está presente hoje na igreja, na dispensação da graça, está fazendo a sua obra dia a dia, invisível, não como o vírus, que é destruidor, mas a obra do Espírito Santo, que está convencendo, nos diz a palavra de Deus lá em João, no Evangelho de João 16, convencendo o mundo de pecado, tocando corações, dando aquele momento em que a pessoa reconhece que ela é pecadora e se coloca diante de Deus. O mundo diz que, a palavra diz que convencendo o mundo de pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Dá aquele entendimento para as pessoas saberem que um dia passarão lá no caixa do supermercado. Quando a gente entra no supermercado, a gente tem que passar no caixa. É uma ilustração para dizer que nós também um dia estaremos diante de Deus e prestaremos contas das nossas escolhas. Que oportunidade preciosa para você que nos ouve, que está talvez buscando a Deus, até lê a sua Bíblia, mas ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida.
O texto aí nos diz em 1 Coríntios 15 que após o ressoar da última trombeta, o Espírito Santo não mais fará tão necessário, porque a igreja será arrebatada e nesse período as ações, o que o Espírito Santo faz hoje, as ações neutralizadoras contra o pecado, o freio, conduzindo as pessoas a se arrepender, elas vão estar reduzidas, vão estar menos notórias. Não totalmente desaparecidas, removidas, afinal Deus, na pessoa do Espírito Santo, é onipresente, Ele pode estar aqui no céu com a igreja, nos ares e tudo mais. Mas, como nós lemos lá em Apocalipse, nos diz que depois desse período, vai haver um período de tribulação, muito difícil, e que alguns vão se converter durante esse período, mas vai ser muito difícil. Vai ser um período de tribulação, como o nome mesmo diz, de grande tribulação. E justamente para se cumprir o que a palavra de Deus nos diz, através do profeta Daniel, no capítulo de Mateus, que nós meditamos na última vez, os ensinos, todos os acontecimentos que nós meditamos na última vez, os ensinos dos apóstolos, o Espírito Santo não vai mais deter esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, que vai então fazer o aparecimento, segundo, diz lá em 2 Tessalonicenses 9, 2, 9 e 10, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esse anticristo vai ter um poder muito grande e vai estar infiltrando isso na vida das pessoas. Tamanha será a rejeição da sociedade, da igreja, do apego ao pecado, às coisas dirigidas nessa sociedade, que eu penso que Romanos 1, por exemplo, a descrição da decadência moral e que está descrita em Romanos 1, reflete bem esse período. Lá em Romanos 1, nós lemos 3 vezes no capítulo que Deus entregou Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Esse momento em que passa o ponto, a sociedade já não teme mais a Deus e não tem nenhum motivo de observar a palavra de Deus. É interessante notar como isso vai crescendo cada vez mais e se faz presente nos nossos dias, com uma agenda cada vez mais anticristã, o número de cristãos que são perseguidos, uma agenda pró-LGBT que cada vez vai sendo colocada goela abaixo, perdão pela expressão, a nossa sociedade. Uma mentalidade esotérica, uma mentalidade que a espiritualidade passa por experiências, pró-independência do indivíduo, que cada vez tem que ser mais autônomo, mais dono de si, mais dono do seu destino, sem a necessidade de depender ou temer a Deus. Isso nada mais é que o espírito do anticristo, que já opera, como diz no versículo 7 em Tessalonicenses, já opera no nosso meio. Essa mentalidade adversária a tudo que é cristão, a tudo que é bíblico, a tudo que é a mensagem da salvação, iludindo, enganando as pessoas com uma religião, uma forma de religiosidade, pensando que com isso elas alcançam agradar a Deus. Essa é a mentalidade do anticristo. Voltando lá no texto, nosso texto de base, na primeira epístola de João, capítulo 2, então nós entendemos que esse foi o contexto do anticristo. E João, ele continua, então, no texto, dizendo assim: também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos, que é a última hora. É interessante ver porque João não hesita em nenhum momento em identificar quem eram aqueles que estavam trabalhando negativamente no meio da igreja. Eram os pseudos cristãos, esses gnósticos, falsos mestres, enganadores, impostores, mentirosos, que haviam se infiltrado na igreja, relativizando a doutrina dos apóstolos, dizendo: não, isso não é, isso já passou, faz tanto tempo, 20, 25 anos, deixa para lá, isso não está atualizado. Começavam a relativizar isso e infiltravam na igreja outros pensamentos.
né? A experiência esotérica, experiências sobrenaturais, negando a suficiência da obra de Cristo. Eles se infiltravam nas comunidades locais para tumultuar, espalhavam mentiras, falsos ensinamentos, e depois, como que para sabotar aquela igreja local, eles partiam, abandonavam aquela igreja como um todo. O texto diz lá no versículo 19 que eles saíram do nosso meio. É muito provável que os cristãos verdadeiros até se perguntassem, aqueles talvez mais positivos, diziam assim, mas o que será que está acontecendo? Por que eles estão abandonando a fé, se rebelando contra o ensinamento de Deus? Eles se diziam irmãos, a gente se tratava como irmãos, pareciam tão espirituais, haviam compartilhado experiências extraordinárias que eles haviam vivido, eram aparentemente muito sábios, com ministérios poderosos, com sucesso, muito populares. Será que eles estavam certos nos seus pensamentos? Será que não passou pela cabeça daqueles cristãos de pensar assim, puxa, mas será que a gente não está exagerando de se apegar às Escrituras assim tão radicalmente? É possível que essas perguntas surgiram naquele momento. Mas João deixa claro, ele diz lá ainda no versículo 19, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles saíram do nosso meio. Eles deixaram. Por quê? Porque esses gnósticos, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, nos diz no versículo 19. Se eles fossem verdadeiramente cristãos, haveria evidências, frutos do Espírito, e um dos frutos a gente entende que é o apego à palavra de Deus, a fé genuína, ao ensino da palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, e não a divisão. Talvez eles poderiam ter deixado uma comunidade local por outra, mas não, o texto diz que eles abandonaram a palavra de Deus, abandonaram a fé. Mas Deus, na sua sabedoria, talvez seja difícil de nós entendermos isso, Ele permitiu isso. Ele permitiu que esses falsos mestres entrassem na igreja, influenciassem a igreja e depois o abandonassem. Tudo isso para que ficasse notório, manifesto. Olha lá no final do versículo 19, esse manifesto é algo exposto, ficasse claro que eles não eram do meio dos cristãos, para ficar evidente. Não é muito diferente do que nós vemos nos nossos dias com esses gurus todos que vocês estão acostumados a escutarem nas notícias e tantos mais, e muitos meios evangélicos que apresentam Jesus apenas como um resolvedor de problemas, alguém que vai resolver o teu problema imediato, e eles aproveitam disso para lucrar, para extrair proveito de pessoas sinceras que estão buscando a Deus. É triste vermos hoje lugares que se oferecem de tudo menos a palavra de Deus. Oferecem água santa do Jordão, abençoada, oferecem caneta consagrada, para o pedreiro oferece a pá do prudente construtor, o chapéu do apóstolo, a vassoura ungida para varrer os males da sua casa, camiseta ensanguentada usada para curar fiéis, par de meias, se tu uma bênção, e até a abominação que eu encontrei outro dia na internet, de uma propaganda de um culto para imunizar os fiéis contra o coronavírus. Que absurdo que nós chegamos. Eles negam a palavra de Deus, rejeitam a suficiência da obra de Cristo, como os gnósticos faziam no tempo de João, no tempo da igreja primitiva. Ao valorizar essas coisas, objetos e rituais e misticismo e tantas outras coisas, a experiência, um conhecimento superior, um segredo que só eles conhecem, algo esotérico, uma unção especial, eles querem enganar. Nos diz lá no versículo, se vocês olharem no capítulo 2, versículo 26, diz assim: isto vos acabo de escrever e é acerca dos que vos procuram enganar. Essa é a mentalidade
do anticristo, desses falsos mestres. João afirma que os verdadeiros cristãos, eles possuíam unção, diz no versículo 20. Vós possuís unção que vem do santo. Aqui a palavra crisma é ungido, é aquele óleo derramado que a gente conhece no Velho Testamento como o símbolo do Espírito Santo, a presença no Espírito Santo na sua vida, aquele que aceitou a Cristo como Salvador. Aí isso dá proteção que é necessária, não precisa mais de rituais ou coisas, qualquer outra coisa, como se a proteção física fosse algo importante. Não, nos dá o conhecimento, porque diz o versículo, e todos têm de conhecimento, discernimento. O verdadeiro cristão que se entregou a Cristo, que tem a Ele como seu mestre, de forma sincera, contrito, um coração arrependido dos seus pecados, ele não sai buscando barganhar com Deus, ter uma troca, olha, me abençoa aqui que eu faço isso ou aquilo. É o que é ensinado aí fora. Não, ele recebeu o selo do Espírito Santo, ele recebeu essa unção e ele busca no discernimento, no conhecimento, o entendimento para compreender os tempos, para compreender as Escrituras e o que ela fala através dos seus escritores sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Cristo, sobre a aparição do anticristo. E por isso que João diz no versículo 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade. Ele parte do princípio que eles já sabiam a verdade. E eles estavam com conhecimento da verdade. E a verdade é impossível que seja meia verdade. Ou é certo ou é errado. É verdade ou é falso. É fake news. É diabólico. O cristão que conhece a verdade, ele reconhece a mentira, o erro, ele reconhece o que está errado. Eu penso no exemplo de um personagem, uma pessoa chamada Frank Abagnale Jr., que ele foi durante muitos anos um grande falsificador de notas e documentos. E a história dele é tão fascinante que até fizeram um filme, que o personagem dele é representado pelo Leonardo DiCaprio nos cinemas. Prenda-me se me for capaz, né? E é tão interessante porque ele era especialista em falsificar notas e dinheiros e cheques e tudo mais. Mas ele acaba sendo preso pelo FBI, pelo governo americano, e o governo americano acaba usando ele como um valioso consultor para ensinar os agentes que agiam contra esse tipo de estelionato, a favor, para detectarem falhas e falsidades e falsificações. Então ele se tornou um instrumento útil para o governo e ele treinava. E é interessante o aprendizado aí vem a aplicação. O que ele fazia sobre ensinar como falsificar ou identificar notas falsas ou identificar documentos falsos. Ele fazia os estudantes ali, os agentes, horas e horas estudarem as notas verdadeiras. Porque conhecendo as notas verdadeiras muito bem, eles iriam identificar as notas falsas. Que lição preciosa. O apóstolo João diz a mesma coisa aqui, valorizando o conhecimento deles da verdade, o entendimento da verdade, o estudo da verdade, a correta interpretação, a correta estudo sistemático, analítico da doutrina, o conceito bíblico. Tudo isso o apóstolo João está valorizando para os seus leitores. E conhecendo, estudando a verdade, nós saberemos, como ele diz, quem é o mentiroso no versículo 22, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, aquele que é anti-Jesus, anti a mensagem da cruz, anticristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. No capítulo 4, se você virar a sua página, de primeira epístola de João, nós lemos assim: nisso reconhecereis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, o espírito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Esse é o espírito do anticristo. Negar a Jesus Cristo é negar o acesso ao Pai. Você quer se aproximar de Deus? Aceite a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, hoje. Qualquer religião, qualquer crença, qualquer filosofia, obra de caridade, ainda que tenha aparência cristã, ainda que tenha no seu título nome evangélico, porém que nega a divindade de Jesus, distorce a verdade, manipula o leitor, manipula o ouvinte, subtrai o contexto, subtrai o conteúdo das Escrituras. Esse ensino é falso, é diabólico, é típico dos nossos tempos, tempos de anticristo. Não pode ser vista como apenas é uma interpretação diferente da verdade. Negar Jesus Cristo é negar ao Pai, é negar o acesso ao Pai. Você quer se aproximar de Deus? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Qualquer religião, qualquer crença, filosofia, obra de caridade, ainda que tenha um nome de evangélica, que seja, aparência de cristã, porém que nega a divindade de Jesus, distorce a verdade, manipula o ouvinte, o leitor, subtrai conteúdo, o contexto das Escrituras. Esse é um ensino falso, é diabólico, é típico dos nossos tempos, tempos de anticristo. Não pode ser vista como apenas uma faceta da verdade, como se fosse uma outra interpretação, como se a verdade tivesse sujeito a várias interpretações. Paulo, aos Gálatas, ele diz algo muito forte, ele diz que isso é outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Seja anátema, seja maldição, maldito seja essa atividade, essa pregação de um outro evangelho. Assim eram os enganadores que estavam infiltrados na igreja no final do primeiro século. Os gnósticos que negavam a Cristo como homem, como Filho de Deus. Em 2 João, versículo 7, nós lemos: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Quando o assunto é o anticristo, é muito comum as pessoas especularem sobre personagem, homens e como seria, é desse país, é daquele outro país. E mesmo na história, quando nós olhamos na história, já dentro do Velho Testamento, Amã, dentro do livro de Esther, nós vimos que ele procurou destruir todos os judeus. Nós vimos também na história Nero, no início do primeiro século, perseguindo e destruindo ali Jerusalém e tudo mais. Como também ali mais para frente, outro que na história se diziam como anticristo, Antíoco Epifanes, por volta de 175 a 164, ele era considerado o louco. E ele profanou o templo, enfim, o ritual judaico, ele colocou um deus, Zeus, dentro de um santuário judaico. Ele procurava aterrorizar as pessoas com isso naquela época. Era considerado por muitos como o anticristo. Mais perto da gente, a gente vê a história do século XX, Adolf Hitler, um homem que semelhantemente perseguiu e matou 6 milhões de judeus e todo o desastre e a guerra que causou na Europa. Com certeza, esses representam muito bem o espírito do anticristo, esse espírito destruidor, sem piedade, e nos dá uma pequena ideia de como será o homem da iniquidade, o filho da perdição, como nós lemos, esse líder mundial que vai ter uma influência, um governo, um carisma sobre todas as nações.
muito cruel, mais poderoso, muito mais manipulador, mais enganador do que esses que nós vimos na história. O apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Tudo que nós vimos hoje sobre o anticristo, sobre a volta de Cristo, consolai-vos com a seguinte certeza, como nos diz também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. O Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. No momento certo, no instante certo, que está sob o controle de Deus, mesmo que as circunstâncias do mundo apareçam tão difíceis de entender e tão ameaçadoras, Deus está no controle e no momento certo, com o sopro da sua boca, destruirá por completo o anticristo e tudo que ele representa é contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus. Você está preparado? Nesse cenário que foi exposto, você está preparado? Você sabe onde que você vai estar na eternidade? Onde você passará a eternidade? Será com Deus ou será no inferno? Existem coisas na sua vida que refletem o espírito do anticristo? Essa mentalidade do mundo, esse espírito de rejeição da palavra de Deus? Será que você não precisa desse sopro do Senhor, da boca do Senhor, na sua vida hoje, fazendo talvez destruir alguns deuses falsos que você construiu altares na sua vida? Esse espírito do anticristo, esse adversário que está ocupando o senhorio de Cristo na sua vida. Que o Espírito Santo, como nós lemos lá em João, possa dar sabedoria, discernimento, para entendermos os nossos tempos, para perseverarmos na fé, na sã doutrina dos apóstolos e não inventarmos uma nova teologia, para remirmos o tempo, como nos diz o apóstolo Paulo aos Efésios, porque os dias são maus. E aí as notícias da semana conferem o que nós estamos dizendo. Até o dia que encontraremos o Senhor nos ares, nos diz em 1 Tessalonicenses 4,17. Ressurreto em Cristo ou arrebatado com a igreja, seja como for, aqueles que conhecem o Senhor Jesus terão esse encontro. E para você que talvez tenha ouvido falar inúmeras vezes de Jesus, que tenha ouvido falar de igrejas cristãs, que tenha até talvez aberto a Bíblia algumas vezes, mas tudo isso de escatologia, fim dos tempos, esse cenário apocalíptico, né, que a gente pode dizer, tudo isso nada mais é do que talvez um filme de ficção para você, um entretenimento, uma curiosidade. Você que gosta até de estudar essas coisas escatológicas, mas não vê o que tem de impacto no seu dia a dia, na sua segunda-feira, terça-feira, o que será que isso pode mudar? Pois bem, deixe-me recordá-lo de uma frase de um autor conhecido, Tim LaHaye. Ele escreveu aquele livro Deixados para Trás e até virou filme. E num outro livro que ele escreveu sobre o fim dos tempos, ele diz a seguinte frase: como o nível de acerto das profecias bíblicas foram até hoje 100%, podemos estar certo que assim continuará. Nenhuma outra religião no mundo tem tamanha evidência para inspirar a sua fé. Essa é a certeza da confiança na palavra, na suficiência da palavra de Deus, na suficiência da obra de Cristo e o que Ele pode fazer na sua vida. Deus tem os seus tempos e a janela de oportunidade para cada um dos homens se arrepender, ela está se fechando. E as circunstâncias, os tempos mostram que isso um dia vai se fechar. E
para que você não seja literalmente deixado para trás. Pensa na sua vida hoje, nesse momento. É interessante ver que no mundo tecnológico, os homens pensam que a tecnologia, a ciência, pode resolver todos os problemas. Ter cura para tudo, resolver todos os problemas de comunicação e tudo mais. A crise do coronavírus está aí para mostrar que as coisas não são bem assim. E a gente vê o impacto na economia, nas bolsas, os poderosos, os grandes eventos sendo cancelados, todos como que sem saber, de mão atadas aí, sem saber, batendo cabeças, os políticos batendo cabeça, sem saber o que fazer. Tudo isso mostra que o homem não tem controle disso. Quando começou essa história de coronavírus, lá no início, fim de janeiro, início de fevereiro, uma das primeiras coisas que foram impactadas foi um congresso grande, um congresso de telecom que existe em Barcelona, em fevereiro. E esse foi um congresso que vinham pessoas, 120 mil pessoas do mundo inteiro, e muitos de vários lugares. E foi o primeiro congresso que foi cancelado pela primeira vez na história. Eu estava previsto para ir para esse congresso e acabou sendo cancelado. E eu fiquei pensando, sabem qual era o tema desse congresso? Limitless, sem limite. Óbvio que estava falando sobre a tecnologia, né? Mas quão irônico nos nossos dias pensar que o homem pode fazer um grande evento pensando que nada tem limite, que o universo é o limite, nada, sem limite. Que ironia saber que eles também tiveram que cancelar esse evento. Que você que ainda não se entregou ao Senhor Jesus, que você que pensava que a sua agenda para a sua vida já estava toda programada, toda organizada, os eventos, seus objetivos traçados, tudo sob controle. Isso nos faz pensar e ver que é Deus quem está no controle, que tem o relógio dos acontecimentos na sua mão. Aproveite agora esse período, esses acontecimentos da nossa sociedade. Use esse tempo de quarentena para pensar e meditar que tempos são esses que nós vivemos e o que eu tenho a ver com isso, o que eu posso mudar na minha vida que impacte toda a eternidade. Amém? Vamos orar ainda? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque Tu és Deus acima de tudo, Tu estás, Senhor, no trono, controlando todas as coisas, e mesmo que as circunstâncias dos nossos dias sejam difíceis, Tu és soberano, Senhor, e o Teu plano perfeito segue como planejado, e Tu estás dando, Senhor, por esses meios, ou momento ainda que temos, de que a humanidade se arrependa, que pessoas cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus como Salvador, entregando as suas vidas. Senhor, usa a Tua palavra para que isso seja verdade no dia de hoje. Obrigado de nos lembrarmos, Senhor, que mesmo nesse meio, nesse mundo, tempo de anticristo, de mensagens erradas e tantas coisas que são ensinadas para confundir, para enganar as pessoas, que nós temos ainda a liberdade de termos a Tua palavra, que a Tua igreja se apegue ao ensinamento da Tua palavra, que ela possa não apenas por curiosidade, mas por apego, amor e meditação, e que isso tenha impacto nas nossas vidas, coisas práticas na nossa vida. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos como igreja, ajuda-nos, Senhor, a amarmos uns aos outros, mesmo à distância, com tantas dificuldades como esses dias, que a Tua misericórdia esteja nos acompanhando. Grande é a Tua fidelidade que nos acompanha a cada dia. É isso que nós Te agradecemos e nós Te louvamos. Amém.